Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a desnutrição em pacientes com câncer de pulmão avançado? Acho que é importante a gente conhecer, né, alguns pontos que nos chamam a atenção quando a gente fala em intervenção nutricional nessa população. Então, falar de câncer de pulmão é falar de um dos tumores mais incidentes, tanto em homens quanto em mulheres. No diagnóstico desses pacientes, né, acaba que ou a gente vai encontrar um grupo de pacientes que já tem um risco ou de possuir desnutrição, ou de possuir caquexia, ou de possuir sarcopenia. E se eu falo, como eu comentei no início, de um paciente, de um diagnóstico, onde a gente está olhando para um paciente com câncer de pulmão, numa fase mais avançada, provavelmente eu nem vou ter o risco, eu já vou ter conviver, né? O paciente já vai conviver com uma dessas situações ao longo da sua jornada de vida e de tratamento do câncer. Então, provavelmente ele vai ter um grau de desnutrição, provavelmente ele pode estar numa das fases de caquexia ou até ter sarcopenia. Então, independente, né, aqui eu li e estudei referente a câncer de pulmão avançado, mas independente desse momento, né, se eu estou falando de um diagnóstico numa fase precoce, eu estou falando do diagnóstico ou de um acompanhamento numa fase tardia, a gente nem está aqui para comentar. O que a gente já sabe que todos esses desfechos, independente de desnutrição, caquexia ou sarcopenia, acaba que caquexia e sarcopenia não são diagnósticos tão rotineiramente utilizados na nossa prática, mas que hoje vêm sendo muito trabalhados, mas independente disso, a gente já sabe que vai ter associação com desfechos negativos com relação a pior tolerância ao tratamento, a diminuição da eficácia terapêutica, a redução da qualidade de vida e aí maiores custos também envolvidos na saúde, no tratamento, o paciente volta várias vezes, né? Piores condições clínicas e, consequentemente, reduzida sobrevida e ainda pior, uma sobrevida que se convive com uma qualidade de vida que não é adequada. Então, se olhar ainda para o órgão em si, agora, né, hoje a gente está estudando e conversando um pouco sobre câncer de pulmão, só o órgão em si já vai ter um impacto da desnutrição, por exemplo, atelectasias presente, pneumonia, por conta do quê? Dessa redução da massa muscular, né, tanto pensando em diafragma, quando eu pensando em níveis, mudança de níveis de concentração, por exemplo, de lecitina nos alvéolos pulmonares. Todas essas alterações que são decorrentes da desnutrição, e se eu falar da sarcopenia, elas vão envolver, né, lógico, o corpo como um todo, mas principalmente o órgão, né, porque eu também estou falando de envolver o músculo do diafragma aqui nesse processo do câncer de pulmão, né, como um todo. Então, por que é legal a gente estudar esse grupo de pacientes? Porque a gente precisa compreender melhor. Não falar em nutrição e em oncologia não é igual para todo mundo, né? É importante que a gente estude cada população para compreender quais que são os riscos que estão diante do meu paciente, né? Faz diferença o momento da jornada oncológica que ele está e a maior probabilidade de um risco? Ou ele está submetido a um tipo de tratamento, ele tem mais risco que um outro paciente, ele está num estágio avançado. Para cada grupo, a gente vai acabar tendo pontos de atenção que vão ser mais chamativos que se eu estivesse falando de uma outra condição ou de um outro grupo de pacientes. Então, como não é novidade para você, detecção precoce, independente, né, do diagnóstico, sempre vai ser ou vai nos nortear a forma mais adequada de agir. E falar em forma adequada, em adequação, eu estou juntando o melhor momento, a melhor conduta, os melhores resultados que existem na literatura. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que ainda é difícil, não só para nós nutricionistas, mas se vocês observarem para os profissionais de saúde como um todo, diferenciar esses conceitos de desnutrição, caquexia, sarcopenia. Muitas vezes a gente vê profissionais e vê nutricionistas tratando como se fossem sinônimos, mas existem, né? É importante que a gente conheça as principais diferenças.
diferenças. Principalmente porque eu estou falando de desnutrição e oncologia, eu estou falando de diversos fatores complexos envolvidos, principalmente pensando no metabolismo, que é algo extremamente complexo. E aí, se a gente pensar que, se eu tenho uma privação energética, calórica, eu consigo ofertar calorias e isso se resolve. Na desnutrição oncológica, não é bem assim. Muitas vezes o paciente não responde a uma oferta energética elevada ou maior, em função de uma desnutrição que é muito mais complexa nesse cenário oncológico. Então, se eu for falar em desnutrição em câncer de pulmão e olhar dados na literatura, essa prevalência pode variar, né? Falando assim, de forma geral, de 35% até quase 70% de pacientes em desnutrição com câncer de pulmão. Isso, se a gente for olhar, depender do país, da publicação, dos estudos que eu li. Se a gente trouxer aqui para o Brasil, o IBNO, o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica de 2013, aponta, né, que 71,6% dos pacientes com câncer de pulmão já tinham algum grau de desnutrição, seja ela moderada ou grave. E aí, se eu olho já para a caquexia, eu já estou falando de uma síndrome multifatorial. E sempre que a gente pensa em multifatorial, a gente acha que traz a questão que é difícil resolver uma síndrome que envolve múltiplos fatores, né? Então, é complicado eu falar que só a terapia nutricional resolveria uma síndrome que tem múltiplas causas, mas que está associada principalmente à perda de músculo esquelético, associado ou não à perda de tecido adiposo. Então, principalmente pensar nessa síndrome que envolve um cenário inflamatório, que leva a uma perda de massa muscular e pode também levar a uma perda associada de tecido adiposo. E aí, de forma bem simplista, a sarcopenia, diferente de tudo isso, tem muito mais relação com o músculo esquelético somente. Então, tanto em redução de quantidade quanto de funcionalidade e qualidade desse músculo e todas as implicações que isso tem, né? Então, são diagnósticos que a gente precisa entender como diferentes, até para pensar qual terapia eu devo usar ou por que não está respondendo nesse formato. E aí a gente sabe que para piorar essa situação, tem o tratamento oncológico que deve ser feito, obviamente, mas que traz consigo alguns efeitos colaterais, que a gente já sabe. E qual que é o tratamento, principalmente para câncer de pulmão avançado ou um câncer de pulmão metastático, que acaba sendo, que é aqui o nosso assunto e acaba sendo bastante estudado também na literatura, porque houveram muitas mudanças nos últimos anos com relação a esse tratamento. Então, tem se olhado muito mais para a expressão molecular, para a expressão de alguns genes ou proteínas, né, receptores que estão relacionados aí às questões tumorais, e aí para a gente pensar numa terapia-alvo que seja muito mais efetiva, ou mutações, existe mutação em algum gene, né, quando fala em câncer de pulmão a gente fala também bastante do EGFR, do ALK e outros genes que podem ter mutação, e aí por isso é interessante saber, porque tem relação com a melhor terapia, alvo, né, direcionada, e aí eu vou ter melhores respostas, às vezes muito melhores do que a quimioterapia ou do que a quimioterapia sozinha. Também existem mudanças e avanços com relação ao uso de imunoterapia, que aí já é uma terapia destinada, né? A inibição tem a ver com o sistema imunológico em si, a gente identifica alguns checkpoints importantes imunológicos e aí essas terapias acabam que inibem alguns checkpoints nesse sentido. E aí a imuno pode ser usada de forma isolada ou muitas vezes associada à quimioterapia. Então, hoje em dia a gente tem muitos marcadores que estão relacionados, né? Tanto esses de mutações, quanto alguns outros que estão relacionados à tentativa de se predizer ou se desenhar o melhor tratamento para predizer a melhor resposta. Então, a terapêutica antineoplásica, por exemplo, pensando em, eu vou trabalhar a expressão de PDL1, né, ou a carga de mutação de determinado gene para aquele tumor, né, na expressão, na mutação de um gene.
o microbioma do hospedeiro, que é uma coisa bem legal, que está sendo olhada também como um preditor de melhor resposta terapêutica, e a perda de peso prévia ou durante, né, o tratamento, que a gente já sabe que é bastante considerado e pode interferir na resposta à eficácia dessa terapêutica. Além dos efeitos adversos do tratamento, que são conhecidos e que podem piorar a condição nutricional. Então, por isso que é importante conhecer, né? Se eu estou falando de químio ou de uma terapia mais direcionada, uma terapia alvo, eu posso ter consequências como náuseas, vômitos, diarreia, alteração do paladar. Se eu estou falando da radioterapia, em função da região irradiada, eu posso ter uma mucosite ou uma esofagite, que pode interferir também em aceitação alimentar. Se eu olhar imuno, às vezes tem alguns dados que falam de colite ou pancreatite, mas todos vão impactar nessa vontade do paciente de ingerir alimentos ou alterar mesmo essa questão do paladar. A gente ainda não sabe muito a respeito da toxicidade de terapias associadas, como eu mencionei, a imuno, né, que hoje tem se falado bastante com o inibidor de checkpoint do PDL1, associada à químio. Então, ainda estudos que estão em andamento, estão explorando essa questão de quais efeitos adversos. Então, ainda a gente tem algumas coisas a serem descobertas nesse sentido de efeitos adversos, mas é importante a gente conhecer. E aí, a melhor forma de identificar, eu já sei sobre o tratamento, já sei sobre o tipo do tumor que eu estou falando, a mutação, e tudo isso eu preciso identificar. Então, como eu identifico esse comprometimento nutricional? Fazendo uma avaliação nutricional, que não é assunto aqui da nossa conversa, mas existem diversas ferramentas, né? MST, a SGPPP, o GLIM, que tenta trazer nessa questão de fenótipo e genótipo para a nossa prática. Cada uma das ferramentas tem suas particularidades. Vale a pena a gente sentar e estudar para entender aquela que se adequa melhor ao nosso serviço, ao nosso perfil de pacientes. E aí, depois que eu identifico, então, conheço o tipo de tratamento, identifico já o comprometimento nutricional, eu preciso agir. E aí, o que a gente tem de específico para câncer de pulmão? Eu li uma publicação, achei bem legal, porque eles trazem um quadro resumo mostrando estudos e as conclusões a respeito, né, desde acho que de 2008 até 2019, eles fazem esse levantamento, mas se a gente for olhar as sociedades, né, Aspen, Espen, o que elas trazem no sentido de terapia? Que eu não devo usar uma terapia de rotina só porque o paciente tem um câncer de pulmão avançado, né? Então, ela não deve ser indicada de rotina. Mas é lógico que a gente precisa avaliar a situação do paciente, né? Entender qual é a situação dele, o que a gente precisa tratar. Se um paciente fez uma quimio ou uma radioterapia juntas, né? E aí ele desenvolveu, por exemplo, uma esofagite em quimio e rádio concomitante. Provavelmente ele vai precisar de uma terapia nutricional enteral, ele vai reclamar de ingestão alimentar, né, reduzida, ou dificuldade de ingestão alimentar. Então, não é pelo fato dele ter um tumor avançado que eu vou indicar terapia, mas eu preciso acompanhar. Isso é clássico e não precisava nem ser falado, mas a gente tem que observar. E eu acho que um dos pontos que eu gosto sempre de estudar é essa questão do tratamento, porque às vezes a gente não conhece e trata todo mundo como um câncer de pulmão, mas existem diferenças e principalmente a questão do avançar da doença. Então, vale a pena olhar, tem revisões que trazem a questão do ômega 3 para pacientes para tentar evitar a perda de peso, que pode ser comum mais no avançar da doença e durante o tratamento, para melhorar a aceitação por conta do paladar. Tem alguns outros estudos que trabalham, né, questões pensando em manter músculo esquelético, mas que isso acaba sendo muito trabalho em animais. Então, a gente acaba não conseguindo trazer dados para a prática clínica por conta desses estudos em animais. Lógico que estudos pontuais em humanos, principalmente se vocês procurarem em câncer de pulmão, vocês vão encontrar ações, né, ou demonstrações, por exemplo, o ômega 3 que eu comentei com vocês, ou a questão de suplemento hipercalórico e hiperproteico. Tem muito estudo na literatura falando muito mais de TNO e aconselhamento nutricional ou aconselhamento sozinho para tentar mostrar essa diferença entre eles, né,
e resultados em câncer de pulmão, de não pequenas células, falando em suplementos com ômega 3, em suplementos, por exemplo, com uma quantidade alta de proteína, hipercalórica e hiperproteica, que a gente acaba usando para a maioria, né, dos pacientes oncológicos, e que mostram resultados interessantes em relação também à manutenção desse peso, então evitar a perda, e até dados de qualidade de vida. Então é legal a gente olhar, apesar de não existir um consenso ou um guideline só para câncer de pulmão, em fase avançada, vale a pena a gente estudar algumas questões relacionadas a esse público específico na tentativa de personalizar cada vez mais o nosso cuidado, porque não significa que não existir um consenso ou que fale sobre isso, que a gente não tem direções. A gente tem algumas direções na literatura que podem ser exploradas, né, nesse sentido, e que a gente poderia sim trabalhar. Então, vale a pena acompanhar. Eu tenho postado algumas coisas a respeito de câncer de pulmão que tentam trazer para a gente algumas diretrizes no sentido de evitar essa perda muscular. Vale a pena, então, conhecer essas diferenças de classificação, né, ou de diagnóstico de desnutrição, caquexia, sarcopenia, o tipo de tratamento, será que ele está usando uma imunoterapia, que é algo relativamente novo, e será que está associado a uma químio, e aí os efeitos, será que todo mundo já conhece tudo isso? E aí, para esse paciente, quais são os efeitos do tratamento que me fazem já intervir de forma mais imediata, né? E tem alguns, como eu falei, alguns estudos que trazem a questão do uso, principalmente humanos, né? Porque tem alguns outros, mas principalmente o uso do ômega 3 para esse grupo de pacientes, tá bom? Bons estudos para vocês.